Capítulo 15. A rebelião de Mirza Muhammad Ali. O efeito imediato da ascensão de Bahá'u'lláh, como já observamos, foi o de espalhar pesar e confusão entre os adeptos e companheiros, e inspirar os adversários vigilantes e temíveis com nova esperança e renovada determinação. Numa época em que uma fé penosamente caluniada emergira triunfantemente das duas crises mais severas que já havia conhecido, uma delas, obra de inimigos externos, e a outra de inimigos internos, quando seu prestígio se elevara a uma altura sem igual em qualquer período de sua existência de 50 anos, a mão infalível que havia dado forma a seu destino desde os primórdios foi removida de repente, deixando uma lacuna que tanto os amigos como os inimigos julgavam nunca mais poder ser preenchida. Assim, no entanto, como explicou mais tarde o próprio centro do convênio de Bahá'u'lláh, o intérprete autorizado de seus ensinamentos, a dissolução do tabernáculo que a alma do manifestante de Deus escolhera por sua morada temporária, nada mais significava que a libertação das restrições que uma vida terrena lhe havia necessariamente imposto. Sua influência não mais estando circunscritas por qualquer limitações físicas, seu resplendor não mais estando anuviado pelo templo humano, essa alma poderia, daqui por diante, vivificar o mundo inteiro a um ponto jamais atingido em qualquer estágio de sua existência neste planeta. A estupenda tarefa de Bahá'u'lláh neste plano terreno, além disso, na época de seu passamento, fora trazida à sua consumação final. Sua missão, longe de estar incompleta, fora cumprida de um modo cabal sob todos os pontos de vista. A mensagem que lhe havia sido confiada fora revelada a toda a humanidade, sendo proferido intemeratamente a seus reis e líderes o chamado de que ele fora incumbido. Os pontos fundamentais da doutrina destinada a revivificar o gênero humano, curando-lhe as doenças e redimindo-o da servidão e da degradação, havia sido estabelecidos inabalavelmente. A onda de calamidades que iria depurar e fortificar o organismo de sua fé se abatera com fúria incontida. Fora derramado em profusão o sangue que iria fertilizar o solo do qual estavam destinadas a surgir as instituições de sua ordem mundial. Acima de tudo, o convênio que iria perpetuar a influência dessa fé, assegurar-lhe a integridade, salvaguardá-la do crisma e estimular-lhe a expansão pelo mundo todo, fora fixado numa base inviolável. Sua causa, de uma preciosidade além dos sonhos e esperanças dos homens, guardando qual relíquia dentro de sua concha aquela pérola de alto preço, que o mundo, desde que foi criado, procurava, arrostando com tarefas colossais de urgência e complexidade inimagináveis, estava indubitavelmente em boas mãos, quanto à sua guarda. Seu próprio filho, bem-amado, a menina de seus olhos, seu vice-regente na terra, o executor de sua autoridade, o pivô de seu convênio, o pastor do seu rebanho, o exemplar de sua fé, a imagem de suas perfeições, o mistério de sua revelação, o intérprete de sua mente, o arquiteto de sua ordem mundial, a insígnia de sua paz suprema, o ponto focal de sua direção infalível, numa palavra, o ocupante de um cargo sem par e sem igual em todo o campo da história religiosa, montava-lhe guarda, alerta, impávido e determinado a ampliar-lhe os limites, apregoar-lhe a fama intensamente, defender-lhe os interesses e consumar-lhe o propósito. A vibrante proclamação que Abdu'l-Bahá escrevera, dirigida de modo geral aos adeptos do Pai, no dia seguinte ao da sua ascensão, bem como as profecias que ele próprio formulara nas epístolas, manifestavam uma resolução e uma confiança que os frutos colhidos e os triunfos alcançados no decurso de um ministério de 30 anos têm justificado em todos os sentidos. Dissipar a nuvem de desânimo que momentaneamente se abatera sobre os desconsolados adeptos da causa de Bahá'u'lláh.
A continuidade daquela direção infalível que lhe fora concedida desde o nascimento foi agora assegurada. Compreendia-se agora claramente o que significava a solene afirmação de que este é o dia que não será seguido pela noite. Uma comunidade órfã, em sua hora de necessidade desesperada, reconhecia em Abdu'l-Bahá seu consolo, seu guia, seu esteio e protetor. A luz que fulgira com tal brilho deslumbrante no coração da Ásia, que se espalhara durante a vida de Bahá'u'lláh pelo Oriente Próximo e que iluminava as orlas dos continentes europeus e africano, iria viajar através da influência impulsionante do convênio recém-proclamado, quase que imediatamente após a morte de seu autor, até o continente norte-americano no Ocidente, dali difundindo-se aos países da Europa e, subsequentemente, derramando seu esplendor tanto sobre o Extremo Oriente como sobre a Australásia. Antes que a fé, contudo, pudesse içar o seu estandarte no âmago do continente norte-americano e dali como base estabelecer seus postos avançados sobre uma tão vasta parte do mundo ocidental, a recém-nascida aliança de Bahá'u'lláh tinha que sofrer um batismo de fogo, como havia acontecido com a fé que a originara, a fim de demonstrar sua solidez e proclamar sua indestrutibilidade ao mundo descrente. Uma crise quase tão grave quanto a que acometera a fé em seus primeiros anos em Bagdá, viria abalar seus alicerces no momento exato em que esse convênio se iniciava, e sujeitar de novo a causa, da qual era o fruto mais nobre, às mais acerbas provações experimentadas no decurso de todo um século. No próprio coração e centro de sua fé, foi precipitada essa crise erroneamente interpretada como um cisma pelos adversários, tanto políticos como eclesiásticos, bem como pelo remanescente dos sequazes de Mirza Yahya, em franco declínio e, portanto, vista com júbilo como sinal de imediata ruptura e dissolução final do sistema estabelecido por Bahá'u'lláh. Fora provocada por um membro de sua própria família, um meio-irmão de Abdu'l-Bahá, expressamente nomeado no livro do convênio o detentor de uma categoria só inferior à daquele que havia sido designado como o centro dessa aliança. Por nada menos de 4 anos, essa crise agitou com violência as mentes e os corações de uma vasta proporção dos fiéis por todo o Oriente, eclipsou por algum tempo o orbe do convênio, criando uma brecha irreparável nas fileiras dos próprios parentes de Bahá'u'lláh e selando, em última instância, o destino da grande maioria dos membros de sua família. E embora nunca conseguisse causar uma divisão permanente na estrutura da própria fé, lhe danificou severamente o prestígio. A verdadeira base dessa crise era o ciúme veemente e irreprimível que inflamava a alma. Ciúme de reconhecida preeminência de grau, poder, habilidade, conhecimento e virtude que Abdu'l-Bahá demonstrava, acima e além de todos os outros membros da família de seu pai. Esse ciúme provocado não só em Mirza Muhammad Ali, arquiviolador do convênio, mas também em alguns de seus parentes mais próximos. Uma inveja tão cega como aquela que se apoderara da alma de Mirza Yahya, tão fatal como aquela que a superior excelência de José havia incendiado nos corações de seus irmãos, tão profundamente arraigada como aquela que ardera no peito do Caim e o incentivara a matar seu irmão Abel. Tal foi a inveja que, desde alguns anos, antes da ascensão de Bahá'u'lláh, lavrava no recôndito do coração de Mirza Muhammad Ali, sendo secretamente inflamada por aqueles inúmeros sinais de distinção, admiração e favor conferidos a Abdu'l-Bahá, não só pelo próprio Bab, por seus companheiros e seus seguidores, como também pelo vasto número de descrentes que vieram a reconhecer aquela grandeza inata, manifestada por Abdu'l-Bahá desde a infância. Longe de ser apaziguado pelas provisões de um testamento
que o elevava à segunda posição mais alta dentro das fileiras dos fiéis, o fogo de inapagável animosidade que ardia no peito de Mirza Muhammad Ali flamejava ainda mais intensamente logo que veio a perceber em sua plenitude as implicações deste documento. Tudo o que Abdu'l-Bahá podia fazer durante um período de 4 anos angustiantes, suas incessantes exortações, seus fervorosos apelos, os favores e a bondade por ele dispensados com tanta profusão, as admoestações e advertências que ele pronunciava, até mesmo seu voluntário recolhimento na esperança de evitar a tempestade ameaçadora, provou ser em vão. Gradativamente e com inexorável persistência, mediante mentiras, meias-verdades, calúnias e flagrantes exageros, esse promotor primário de sedição conseguiu alistar em seu apoio quase a família inteira de Bahá'u'lláh, bem como o número considerável dos que haviam formado seu séquito imediato. As 2 esposas sobreviventes de Bahá'u'lláh, seus 2 filhos, o vacilante Mirza Diyaullah e o traiçoeiro Mirza Badiullah, como sua irmã e meia-irmã e seus esposos, sendo um deles o infame Sayyid Ali, parente do Bab, o outro o astucioso Mirza Majuddin, juntamente com sua irmã e seus meio-irmãos, filhos do nobre e fiel, agora falecido Akai Khalin, todos se uniram num determinado esforço para subverter os fundamentos do convênio estabelecido pelo testamento recém-proclamado. Até Mirza Akharjan, que durante anos laborara como amanuense de Bahá'u'lláh, bem como Muhammad Javadi Kazvini, que sempre, desde os dias de Adrianópolis, se ocupara em transcrever as inumeráveis epístolas reveladas pela pena suprema, com sua família inteira, se aliaram com os violadores do convênio, deixando-se enredar por suas maquinações. Abandonado, traído, assaltado pela quase totalidade de seus parentes, ora congregados na mansão e nas casas circunvizinhas que se apinhavam ao redor do mais sagrado túmulo, Abdu'l-Bahá, já privado tanto de sua mãe como de seus filhos, e sem qualquer apoio, a não ser o de uma irmã solteira e de 4 filhas solteiras, o da esposa e de um tio, meio-irmão de Bahá'u'lláh, ficou sozinho para suportar frente a uma multidão de inimigos organizados contra ele, internos e externos, todo o peso de tremendas responsabilidades que seu elevado cargo acumulara sobre ele. Esses repudiadores de um convênio divinamente estabelecido, estreitamente unidos por um só desejo e um só propósitos comuns, incansáveis em seus esforços, confiantes do apoio do poderoso e pérfido Jamali Burujirdi e de seus sequazes Haji, Hussein e Kashliu e Kui e Jalil e Tabrizi, os quais havia esposado sua causa, ligado por um vasto sistema de correspondência com todos os centros e indivíduos que podia alcançar, secundados em seus labores por emissários que eles enviavam à Pérsia, ao Iraque, à Índia e ao Egito, e encorajados em seus desígnios pela atitude de oficiais a quem subornavam ou seduziam, todos levantaram-se como um só homem a fim de lançarem uma campanha de injúrias e vilipêndios que era comparável em sua virulência às acusações infames dirigidas a Bahá'u'lláh por Mirza Yahya e Sayyid Muhammad em conjunto. A amigos e desconhecidos, crentes e descrentes igualmente, a oficiais de alto ou baixo nível, tanto abertamente como por insinuação, não só verbalmente como também por escrito, representavam Abdu'l-Bahá como um usurpador que era ambicioso, arbitrário, sem princípios ou piedade, que havia deliberadamente desatendido as instruções testamentárias de seu pai e, em linguagem intencionalmente velada e ambígua,
assumido um grau equivalente ao do próprio manifestante, havendo em suas comunicações com o Ocidente começado a fazer pretensão de ser a volta de Jesus Cristo, o Filho de Deus, vindo na glória do Pai, e em suas cartas aos crentes da Índia se proclamado o prometido Shahbaran, arrogando a si próprio o direito de interpretar os escritos de seu pai, de inaugurar uma nova dispensação e de compartilhar com seu pai a suprema infalibilidade, prerrogativa exclusiva dos detentores da função profética. Afirmaram eles, ainda mais, que, por interesses particulares, Abdu'l-Bahá fomentara a discórdia, promovera a inimizade e brandira a arma da excomunhão, que ele havia pervertido o propósito de um testamento, o qual, segundo sua alegação, tratava primariamente dos interesses particulares da família de Bahá'u'lláh, pois ele o aclamava uma aliança de importância mundial, preexistente, incomparável, sem igual da história de todas as religiões, que ele privara seus irmãos de seu legítimo quinhão, despendendo-o com oficiais em seu próprio benefício, que ele havia declinado todos os reiterados convites que lhe foram feitos para tratar das questões surgidas e reconciliar as divergências que prevaleciam, que ele realmente corrompera o texto sagrado, nele interpolando passagens escritas por ele próprio, e pervertera o propósito e o significado de algumas das mais poderosas epístolas reveladas pela pena de seu pai. E, finalmente, que, em consequência de tal conduta, o estandarte da rebelião fora içado pelos crentes orientais, que a comunidade dos infiéis fora rompida, rapidamente declinava e estava condenada à extinção. E foi, não obstante, esse mesmo Mirza Muhammad Ali que, considerando-se o expoente da fidelidade, o porta-estandarte dos unitários, o dedo que aponta a seu mestre, o campeão da Sagrada Família, o porta-voz dos Agsan, o esteio dos escritos sagrados, havia ainda, durante a vida de Bahá'u'lláh, em uma declaração por escrito assinada e lacrada por ele, o Mirza Muhammad Ali, apresentado tão aberta e vergonhosamente a mesma pretensão, agora falsamente imputada por ele a Abdu'l-Bahá, devido a que o pai em sua própria mão o castigara. Foi ele quem, ao ser enviado em missão à Índia, alterara o texto dos sagrados escritos entregues a seu cuidado para publicação. E foi quem teve a desfaçatez e a temeridade de dizer diretamente a Abdu'l-Bahá que, justamente como Omar conseguira usurpar a sucessão do profeta Maomé, ele também se sentia capaz de fazer o mesmo. Foi quem, obcecado pelo medo de não sobreviver a Abdu'l-Bahá, no momento quando este lhe assegurou que, com o tempo, toda a honra por ele cobiçada viria a ser sua, respondeu imediatamente que nenhuma garantia havia de lhe sobreviver, ou melhor, que nenhuma garantia havia de lhe sobreviver. Segundo atesta Mirza Badiullah, em sua confissão escrita e publicada na ocasião de seu arrependimento e de sua reconciliação com Abdu'l-Bahá, que tão pouco durou, foi ele quem levara, mediante uma estratagema, enquanto o corpo de Bahá'u'lláh ainda esperava sepultamento, 2 pastas que continham os mais preciosos documentos de seu pai, por ele confiadas antes de sua ascensão a Abdu'l-Bahá. Foi ele quem, por uma extremamente hábil e simples falsificação de uma palavra repetida em algumas das passagens denunciatórias dirigidas pela pena suprema a Mirza Yahya, e mediante outros ardis, tais como mutilação e interpolação, conseguira que essas passagens se tornassem diretamente aplicáveis a um irmão a quem ele odiava com todo ódio tão consumidor. E ainda foi esse mesmo Mirza Muhammad Ali quem, assim como afirma Abdu'l-Bahá em seu testamento,
conspirara com circunspecção e astúcia para lhe tirar a vida. Intenção essa indicada pelas alusões em uma carta escrita por Shawwaullah, filho de Mirza Muhammad Ali, o original da qual estava incluso neste mesmo documento por Abdu'l-Bahá. Por atos como esse e outros demasiado numerosos para serem relatados, fora a aliança de Bahá'u'lláh manifestamente violada. Outro golpe atordoante em seus primeiros efeitos fora administrado à fé e lhe fizera tremer momentaneamente a estrutura. A tempestade prognosticada pelo autor do Apocalipse irrompera. Os relâmpagos, os trovões, o terremoto, que deveriam necessariamente acompanhar a revelação da arca de seu testamento, já haviam todos sucedido. Tal foi a tristeza de Abdu'l-Bahá por tão trágico evento, seguindo tão rapidamente após a ascensão de seu pai, que ficou estampada em seus traços até o fim de sua vida, não obstante os triunfos testemunhados no decurso de seu ministério. A intensidade das emoções nele despertadas por esse sombrio episódio fazia recordar o efeito produzido sobre Bahá'u'lláh pelos fatídicos acontecimentos precipitados pela rebelião de Mirza Yahya. Juro pela antiga beleza, escreveu ele em uma de suas epístolas. Tão grande é minha tristeza, minha dor, que apenas se paralisa entre meus dedos. Tu me vês. Ele, em uma oração escrita em seu testamento, assim lamenta. Submerso no oceano de calamidades que acabrunham a alma, de aflições que oprimem o coração, acerbas provações me têm cercado e de todos os lados perigos me sobrevêm. Tu me vês imerso no mar de insuportável tribulação, afundado em um abismo insondável, angustiado por meus inimigos e consumido com a chama do ódio que meus parentes acenderam, parentes com quem fizeste teu forte convênio e teu testamento firme. E ainda nesse mesmo testamento, Senhor, tu vês todas as coisas chorarem por mim, e meus poderes se regozijarem por causa das minhas tribulações. Por tua glória, ó meu Deus, até entre meus inimigos alguns lamentam meus pesares e minha angústia, e dentre os invejosos um grande número tem pranteado por causa de minhas vicissitudes, meu exílio e minhas aflições. Ó tu, a glória das glórias, exclama ele em uma de suas últimas epístolas, renunciei ao mundo e a seu povo, e estou desconsolado e penosamente aflito por causa dos infiéis. Na gaiola deste mundo eu adejo assim como um pássaro assustado, e todo dia anseio por alçar voo para o teu reino. O próprio Bahá'u'lláh revelara significativamente o seguinte, em uma de suas epístolas, uma epístola que derrama uma luz iluminadora sobre o inteiro episódio. Por Deus, ó povo, meus olhos choram e os olhos de Ali, o Bab, choram entre a assembleia nas alturas, e meu coração clama, e o coração de Maomé clama dentro do mais glorioso tabernáculo, e minha alma brada, e as almas dos profetas bradam ante aqueles que estão dotados de compreensão. Minha tristeza não é por mim mesmo, e sim por aquele que há de vir depois de mim. À sombra de minha causa, com soberania manifesta e indubitável, desde que não acolherão com agrado sua vinda, lhe repudiarão sinais e disputarão a soberania, com ele contenderão e sua causa atraiçoarão. Será possível observar a ele em uma epístola não menos significativa, que após o alvorecer do sol de teu testamento, acima do horizonte de tua mais grandiosa epístola, os pés de qualquer um possam tropeçar em teu caminho reto? A isto respondemos, ó minha mais excelsa pena,
convém te ocupares com aquilo que te foi ordenado por Deus, o excelso, o grande. Não perturbes, não perguntes por aquilo que possa consumir teu coração e os corações dos habitantes do paraíso, os quais têm circundado minha maravilhosa causa. Incumbe-te não reconhecer o que de ti temos revelado. Teu Senhor é verdadeiramente o ocultador, o onisciente. Bahá'u'lláh, mais especificamente referindo-se a Mirza Muhammad Ali em linguagem clara e inequívoca, havia afirmado: ele, em verdade, é apenas um de meus servos. Fosse ele por um momento passar além da sombra da minha causa, seria seguramente reduzido ao nada. Ainda mais, em uma linguagem não menos enfática, com referência a Mirza Muhammad Ali, havia ele outra vez declarado: por Deus, o verdadeiro, fôssemos nós, por um só instante, privá-lo das efusões de nossa causa, ele defiar-se-ia e viria a cair no pó. Além disso, o próprio Abdu'l-Bahá testificara: não há dúvida de que, em 1000 passagens nos sagrados escritos de Bahá'u'lláh, os violadores do convênio têm sido execrados. Alguma dessas passagens, ele mesmo as compilou antes de partir deste mundo, incorporando-as em uma de suas epístolas, como advertência e proteção contra aqueles que, por todo o seu ministério, lhe haviam manifestado tão implacável ódio e que chegaram tão perto de conseguir a subversão dos fundamentos de uma aliança do qual dependia não só sua própria autoridade, mas também a integridade da própria fé. Oh Señor, mi Dios, ayuda a tus amados a ser firmes en tu fe, a caminar por tus senderos y a ser constantes en tu causa. Concédeles tu gracia para que puedan resistir los asaltos del egoísmo y la pasión y seguir la luz de guía divina. Tú eres el poderoso, el bondadoso, el que subsiste por sí mismo, el donador, el compasivo, el todopoderoso, el todo generoso.